Todos os dias, depois de voltar da escola, Thomas Valero percebia que a sua filha caía no choro, o que o levou a crer que algo muito ruim poderia estar acontecendo. Foi exatamente neste momento em que ele teve um estalo e decidiu desvendar o caso de uma maneira criativa e um tanto quanto inusitada. Assista o vídeo até o final e fique por dentro de todos os detalhes dessa história sensacional. A primeira experiência infantil dentro das instituições de ensino costuma ser traumática e repleta de novos desafios na vida da maioria das crianças, que começarão, a partir de então, a desenvolver novas amizades, novas atividades e terão que se adequar a um universo completamente desconhecido. Durante esse período, o apoio dos pais é de suma importância, pois é a partir dessa base que os jovens estudantes aprenderão a ajustar as novas situações, ainda que tenham os melhores professores à sua disposição. Em muitos casos, as crianças acabam tendo dificuldade com esse processo, e a presença de professores rígidos ou pouco carinhosos acaba tornando essa experiência ainda pior e mais complexa. Quando Thomas Valero percebeu que a sua filha estava lutando contra algum tipo de aborrecimento na escola, ele imediatamente ligou os pontos e não teve dúvidas de que havia mais gente envolvida nessa história. O jeito foi focar em descobrir o que estava acontecendo, e a sua investigação precisou de um método discreto, mas eficiente. Dia após dia, uma série de sinais continuaram latejando na sua cabeça. E quando sua filha retornou da escola, ainda mais agitada e chateada, Thomas presumiu que isso estivesse diretamente relacionado ao estresse provocado pelo início da nova fase escolar, já que a sua filha precisou se adequar a uma rotina completamente diferente. No entanto, embora ele tivesse percebido que a menina piorava progressivamente, Thomas não tinha como ver com seus próprios olhos o que poderia estar acontecendo. Com o choro diário e os pedidos frustrados para não ir à aula, o pai começou a achar a situação ainda mais suspeita, tendo em vista ser completamente anormal que uma criança resista tanto a uma mudança de rotina mais do que o natural. Com a contínua aflição e ausência de respostas, Thomas precisava descobrir qual era a fonte de tanto sofrimento. Mas como os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses, ele viu toda a energia desaparecer do rosto de sua filha, que cada vez mais parecia ter medo de ir para o colégio. Thomas buscou, em diversas ocasiões, conversar com a sua filha para tentar descobrir o motivo de tanta angústia. Mas em cada tentativa de conversa, a menina se fechava e resistia em dizer aos pais o que estaria acontecendo de fato. Ele se sentia torturado ao ver a sua filha se deprimindo e sabia que tinha que encontrar um meio de descobrir o que estava machucando tanto a menina. A jovem criança frequentou o jardim de infância em Pine Grove Elementary e antes de mudar para a escola atual, nunca havia passado por esse tipo de situação. Na verdade, a garotinha parecia bem contente e motivada enquanto frequentava a instituição anterior. Antes desse difícil processo começar, a criança sempre foi doce, amigável e bastante sociável. Ela fazia amigos com facilidade e não teve sequer uma reclamação dos outros lugares em que havia estudado. Thomas notou que a mudança de escola foi o exato momento em que a garotinha se alterou completamente, estando sensível e cabisbaixa. Além dela, se tornou inevitável que os pais da criança absorvessem esse sofrimento, se tornando infelizes e emocionalmente perturbados com aquela situação cada vez mais insustentável, até que o pai decidiu tomar uma atitude extrema para descobrir o que realmente estava acontecendo. Ele mirabolou uma série de hipóteses para tentar entender o que poderia estar acontecendo para a menina não querer falar nada com os pais, até chegar à conclusão de que ela poderia estar sendo intimidada por alguns de seus colegas de classe ou até mesmo por um de seus professores.
A garotinha tinha uma vida familiar estável. Seus pais eram casados e nunca tiveram grandes problemas dentro da família. Pela lógica, o problema realmente deveria estar na escola. Thomas precisava ser paciente para descobrir o que estava acontecendo. Ele procurava criar suas duas filhas e seu filho cercados de positividade, os incentivando a se desenvolverem da melhor forma possível. Thomas sempre buscou transmitir um senso de responsabilidade para que seus filhos se tornassem capazes de lidar com as dificuldades que poderiam surgir pelo caminho. Mas essa situação já estava completamente fora de controle. Ele não poderia deixar que todo o seu trabalho duro fosse jogado no lixo. E tendo em vista os valores impostos pela sua família, fazia sentido que um professor cruel ou algum tipo de bullying praticado no ambiente escolar estivesse prejudicando a autoestima de sua filha. Thomas começou a suspeitar que a tristeza da sua filha pudesse ser apenas a ponta do iceberg de um problema ainda mais complexo que estaria acontecendo há um bom tempo. Era preciso encontrar uma forma de descobrir o que havia de errado de uma maneira sutil. O pai precisava estar ouvindo o que acontecia na escola, mesmo que não estivesse presente. Até porque seria óbvio que se ele pedisse para assistir a uma aula, o professor poderia mudar de comportamento, ou os alunos poderiam ficar mais serenos. Então era necessário fazer essa investigação de uma maneira criativa e perspicaz. Eis então a jogada de mestre. Um pequeno dispositivo de gravação e inseriu discretamente no cabelo de sua filha. Ele sabia que a engenhoca era uma maneira muito drástica de descobrir o que estava acontecendo. Mas o mais importante para ele, naquele momento, era ver a sua filha colocando o seu sorriso radiante novamente no rosto. Se estivesse acontecendo alguma coisa mais grave, ele teria provas contra o possível agressor e poderia tomar as medidas legais cabíveis. Ao longo do dia D, quando a sua filha foi à escola com o aparelho disfarçado nos cabelos, Thomas não conseguiu conter a ansiedade. E quando buscou a menina no colégio, só conseguia pensar no quão bom seria ver a autoestima da criança sendo retomada finalmente. Se tudo desse certo, poderia ser o início de uma nova era na vida de sua filha. Quando ouviu as gravações que o dispositivo havia registrado, Thomas ficou chocado, extremamente furioso com o fato dele ter demorado tanto tempo para descobrir o verdadeiro motivo de tantas lágrimas. Ainda que estivesse revoltado, a sensação de alívio por saber de uma vez por todas toda a verdade da história era algo a ser comemorado. No áudio, foi possível notar que a professora estava sendo muito má com os alunos da classe da sua filha. E essa deveria ser a razão pela qual a menina estava se comportando de maneira tão tristonha nos últimos meses. A educadora estava abusando do seu poder com as crianças e Thomas ficou extremamente perplexo com a situação. Ele não conseguia entender o porquê de alguém ser tão desleal com crianças tão pequenas. Depois de ouvir todas as gravações, o pai percebeu que as crianças não só estavam sendo maltratadas, como também ofendidas pela professora, que constantemente se utilizava de um tom de voz exageradamente rude, abusando de gritos, ofensas e palavras de baixo calão. Com as provas colhidas, Thomas decidiu alçar o problema a instâncias superiores e levou o áudio para o Distrito Público Escolar, que é o órgão responsável por solucionar esse tipo de situação internamente. Ele sabia que abordar a professora não levaria a lugar nenhum. Por isso, decidiu recorrer ao Conselho Escolar Estadual. Apesar de ter argumentos e provas sólidas, o departamento não adotou nenhuma medida prática para solucionar aquela situação lamentável. Thomas ficou desapontado com os superiores e achou inconcebível que ninguém pudesse fazer nada contra educadores sendo tão perversos com crianças. A escola propôs que a menina fosse mudada de turma, mas como pai de família, Thomas lutava pela proteção de todas as outras crianças.
mas a instituição não se mostrou muito preocupada em resolver a questão. Foi então que Thomas decidiu alertar aos outros pais. Apesar dos protestos e queixas, a escola não moveu um dedo. Ainda assim, ele não desistiu. Mesmo não tendo obtido sucesso na justiça, as coisas começaram a mudar depois que ele criou uma campanha na internet e recebeu o apoio de pais pelo mundo afora indignados com a situação. O sucesso foi tamanho que Thomas coletou mais de 2.000 assinaturas e as pessoas começaram a se reunir para protestar. Esperamos que a professora tenha se conscientizado de que a maldade e a falta de paciência com a qual ela lidava com as crianças não era prejudicial somente para a sua carreira, mas principalmente para a formação dessas pequenas pessoas que representarão por muito tempo o futuro de um país inteiro. O que você achou dessa incrível história de hoje? Não esquece de contar pra gente nos comentários, beleza? Deixe o like se tiver gostado do vídeo e inscreva-se no canal se quiser ver mais conteúdos como esse. Aproveita e maratona os nossos vídeos. Valeu!